Nesse vídeo nós vamos mostrar como excluir uma máquina virtual corretamente do Windows Azure. Vamos chamar a URL de administração. Como eu já estava logado, ele não vai me pedir a senha, porque assim eu desejei, no meu último acesso, manter a conexão ativa. No nosso caso, nós acabamos no vídeo anterior de instalar uma máquina Windows 2012 Server. Nós vamos excluir esta máquina agora. Então ela está ligada, eu vou solicitar a exclusão da mesma. Essa operação irá excluir a máquina virtual. Os discos associados não irão ser deletados da conta de storage. Você tem certeza de continuar? Sim. Então, eles estão sendo honestos em dizer que os discos não serão excluídos, somente a máquina virtual. Olha que interessante, se você deixar a máquina virtual, ou melhor, os discos dessa máquina virtual lá no serviço do Azure, você continuará sendo taxado, cobrado, né, pela permanência deles lá na estrutura de redundância e alta disponibilidade, e isso envolve um custo, né, desnecessário, a menos que você excluiu essa máquina por qualquer motivo. Muito bem, conforme vocês viram, ela já não está mais aqui na nossa lista, né? O nosso passo agora para não ser sobretaxado em cobranças de algo que você imagina ter excluído, mas conforme o alerta, os discos virtuais ainda permanecem lá. Você vai em Images, ou melhor, em Disks. Em Disks, você vai ter aqui a lista dos discos que você está usando em storages redundantes, no nosso caso, no mesmo continente, né? Quando você redunda discos no mesmo continente, você está sendo taxado em menores valores. Se você redundar discos em storages de continentes diferentes, aí os valores são maiores, lógico, né? Então, vamos imaginar aqui que a nossa máquina, que se chamava RLT VMW01, né, estava associada a este disco. Por quê? Porque eu acabei de excluir, vejam, eu acabei de excluir, não tenho mais a máquina Windows 2012 Server aqui na minha lista, porém em Disks ele ainda está lá constando, attached to, ou seja, anexado ao servidor, e aqui nós temos o nome da máquina onde ele estava associado. Então nós clicamos aqui, e se você realmente deseja não mais utilizar esse disco, você não precisa dos dados que lá estavam, que é o nosso caso, né? Nós criamos a máquina simplesmente por uma demonstração. Vejam, agora um procedimento de atualização desta página desassociou definitivamente o disco que nós estávamos utilizando na máquina Windows 2012 Server, desassociou da máquina virtual, porque a mesma foi excluída. Muito bem, agora, se você não quiser ficar pagando por uma taxa de armazenamento redundante de alta disponibilidade, que é o nosso caso, nós vamos excluir o disco. Excluir efetivamente, definitivamente, este disco. Então, ele está iniciando agora o procedimento de exclusão física dos dados que estavam associados à nossa máquina virtual criada no nosso último vídeo. Por mais que
o portal da Microsoft Azure tenha nos avisado, é um procedimento que muitas vezes passa despercebido se nós não lemos completamente e cheios de atenção a mensagem que foi lá escrita. Então, o procedimento de exclusão da máquina virtual, ele é feito de uma forma mais segura se você efetivamente excluir a máquina virtual, mas também se preocupar com os discos. Então vejam, agora nós temos alguns discos, mas nenhum está associado a uma máquina virtual que foi excluída. Então essa é a forma justa, correta, coerente, prudente, para não sermos sobretaxados em um custo de uma máquina ou de dados de uma máquina que não nos interessa mais. Agora eu vou chamar a atenção em Cloud Services. Em Cloud Services nós temos uma referência àquela máquina que foi recentemente excluída. Então, pessoal, esse Cloud Service pode ser, deve ser efetivamente excluído, porque ele não nos interessa mais e é uma possibilidade de termos aí uma sobretaxa na cobrança mensal desse serviço. Muito bem, agora já foi excluído o nosso Cloud Service relacionado à nossa máquina Windows 2012 Server, que nós criamos para simplesmente demonstrar como funciona esse procedimento. E agora nós, neste vídeo, vamos excluir, já excluímos e vamos dar por chamada de atenção que se você efetivamente excluir a máquina virtual e não for excluir o disco que ela estava associado, haverá uma cobrança e muitas vezes por uma pressa, por uma sobrecarga de trabalho, por uma situação até de desatenção, a cobrança vem no final do mês bem mais alto do que você imaginou, né? Então essa é a nossa dica. Muito obrigado aí pela atenção.